Amigas, é uma pergunta que não quer se calar. Por que que o sexo falha? Por que que o homem ou os homens, por que que as mulheres ou a mulher falha na cama? Esse é o segredo que vai ser revelado nesse insight de hoje. Portanto, meus queridos e minhas queridas, parem absolutamente tudo, não toquem mais nada, porque você vai descobrir nos instantes seguintes, é mais perigoso do que qualquer verdade que você já ouviu até agora. Portanto, meus queridos e minhas queridas, já prepare desde já o seu cérebro, a sua mente para receber esta informação, este segredo, essa chave, porque isso não é filosofia de livraria, é o manual existencial de sobrevivência básico que todos deveriam saber desde o nascimento, mas, portanto, tiraram isso de você, sequestraram de você, deixaram você na ignorância sem saber o que realmente precisa ser sabido. Então, meus amigos e minhas amigas, pare um momento, olhe para dentro de você, reflita. O que é que você não sabe sobre as necessidades básicas humanas, dentre elas incluindo o sexo, que até hoje não te ensinaram? E essa é uma armadilha, portanto, uma fraude pedagógica, uma fraude, porque o sistema, o mundo, tudo que está aí, só ensinou vocês uma coisa, que é buscar o topo, buscar o mais alto, e ignorar algumas coisas básicas e simples, que é a sua base para basicamente tudo na vida, que a sua base está ignorada, a sua base está fraca, está em chamas, está pegando fogo, ou está ruindo, o seu prédio vai cair. O que vocês têm que saber, meus queridos e minhas queridas, é que o filósofo Andarilho está aqui falando com vocês, não para dar uma aula, para dar uma lição de moral ou qualquer coisa afim. Falo desde já que aqui é um canal de utilidade pública, as coisas mais importantes. Aqui você vê coisa que nunca antes você viu, vai ouvir coisas que jamais vocês ouviram e nem vai ouvir em canais por aí, onde querem prender o seu tempo e te vender alguma coisa, vender alguma solução rápida e fácil. O filósofo Andarilho aqui não vende nada, não tem nada para vender, e se tiver alguma lição, essa lição dá trabalho, exige sacrifício. Todo milagre exige sacrifício. Portanto, eu já convido a vocês a assistirem todos os insights, todas as falas do filósofo Andarilho, que em cada fala, em cada insight, tem caminhos, não tem entrelinhas, tem leituras abertas, explícitas, na claridade, para vocês aprender a fazer o milagre. O filósofo Andarilho não é um milagreiro. Se existem pessoas que fazem milagres, são vocês. E o próprio Jesus Cristo, mestre dos mestres, já disse isso claramente. Sua fé te salvou, sua fé te curou. Ou seja, você é o milagreiro. Você é semelhança e imagem de Deus. Então você tem poder de criar, você tem poder de curar, você tem poder de melhorar. Você hoje é melhor do que ontem. É melhor do que há 10 anos, você é transformado, você já está transformado. Essa transformação, se você usou todas as energias, a energia ela não é ruim e não é boa, mas se você usar a energia uma coisa boa, você vai multiplicar coisas boas, então você transformou para melhor. Mas se você tiver usado as energias para o lado ruim, você multiplicou para o pior também. E isso é fato, isso é uma lei, é como a lei da gravidade. Não subam num poste para testar a lei da gravidade, por favor, não façam isso. Não façam isso, porque ela vai funcionar.
Então aqui vocês estão vendo coisas que nunca veio. Então o filósofo Andarilho simplesmente veio para colocar às claras, tirar das entrelinhas aquilo que está escondido, portanto, para desmontar, dissecar o sistema de controle que prende, que aprisiona, que escraviza vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, você não precisa ser escravo, vocês têm que ter independência, inclusive a independência das suas próprias carências. E aqui, meus amigos e minhas amigas, uma verdade tão explosiva que vai fazer a sua visão de mundo tremer até as suas bases mais firmes. Segura aí. Os alicerces mais fortes talvez vão balançar. Se for fraco, vai cair, vai ruir mesmo. Então, meus amigos e minhas amigas, a verdade explosiva é essa. Você está tratando o seu corpo como um tanque de guerra, como uma coisa bruta, robusta. Mas, na realidade, o seu corpo, e você carrega dentro de si uma engenharia fina, uma engenharia melindrosa, é como a engenharia de um carro de alta tecnologia, seja de Fórmula 1, seja de uma Ferrari de 2 milhões, 5 ou 10 milhões de dólares, uma Lamborghini, ou essas maravilhas tecnológicas que o homem construiu. Você é sensível quanto a essas maravilhas tecnológicas? E adivinhe só, e você está dirigindo essa tecnologia, que é essa Ferrari, essa Lamborghini, que é o seu corpo, essa tecnologia incriável, essa tecnologia maravilhosa que o Criador fez. Você está dirigindo ela com os freios puxados. E o painel de altíssima tecnologia e qualidade está todo amarelado, com luzes amarelas e até luzes vermelhas piscando, acusando falhas graves. Mas você não percebe isso. Porque você está sequestrado, porque você foi abduzido pelas meias verdades que tinham 1% de verdade, 99% de mentira. Você está preso nisso, você está nessa armadilha e por isso você não enxerga a sua prisão. Você pode fazer uma experiência da sua própria vida e olha todos aos seus redor. O que essas pessoas fazem? O que você faz? Você está correndo atrás do nada, correndo atrás de uma verdade que fala que eu tenho que fazer uma faculdade, que eu tenho que ser bem-sucedido, que eu tenho que fazer isso, comprar aquilo e aquilo outro, e te dá as fórmulas. Então você está seguindo ideias, pensamentos, conselhos dos outros, e às vezes você está deixando o seu poder, você não está seguindo você mesmo, você está ignorando o que o mestre dos mestres disse. Você é a imagem e a semelhança de Deus, você é um criador, pode trilhar o seu próprio caminho, você pode abrir o seu próprio caminho, você pode até usar a experiência dos outros, mas você não pode ser sequestrado para você ser escravizado e viver justamente caminhos, passos, experiências, viver com o resultado dos pensamentos de outras pessoas, é isso. Então, meus queridos e minhas queridas, segura essa revelação nas suas estruturas, para não chacoalhar, para não rachar, para não cair. E a revelação é essa. Se você, meu amigo, minha amiga, continuar confundindo aquilo que é basal, portanto, aquilo que é primário e essencial, com aquilo que é menos importante, ou seja, secundário, eu sinto muito, mas você está passando o carro adiante dos bois. Você está andando, rodando na contramão com essa máquina potente e ainda com os freios de mãos puxados. Está todo errado. Portanto, você vai andar, mas não vai sair dos lugares, vai estar todo travado. Não vai subir na pirâmide, não vai subir na escala. Por mais que ande, vai remar contra a maré.
E a maré vai te levar ainda pelo lado contrário. E, consequentemente, você vai despencar do penhasco da sua própria existência e vai desabar. O filósofo aqui não vende medo, não está aqui para vender medo, mas essa é a realidade. O filósofo fala de leis, e leis, você sabe, ela simplesmente funciona. Ela não sabe que você é bom, ela não sabe que você é ruim, que você é cor de pele tal e tal, que você é filho de fulano de tal, que é isso, que é dono daquilo. A lei não sabe disso. Ela simplesmente funciona. E vocês precisam entender isso, e aqui é falado neste canal de utilidade pública, que eu já peço encarecidamente. Deixa like isso tudo aí, manda para as pessoas que precisam ouvir o filósofo Andarilho. Ah, mas filósofo, eu não sei. Quem é que precisa te ouvir? É todo mundo mesmo, menos as crianças, porque as crianças não vai poder ouvir, porque o filósofo já determinou que esse insight é só para maior de 18 anos. Então as crianças não podem ouvir de maneira nenhuma, mas vocês podem falar para os seus filhos, ensinarem essas verdades básicas, dessas leis universais, porque atua na criança também, quando a criança crescer, para não ser vítima, para não ser escravizado, igual o filósofo Andarilho foi, igual vocês estão sendo enganados. Então essas verdades precisam ser transmitidas de geração em geração. Então, meus amigos e minhas amigas, a pergunta é essa: vocês estão prontos para abrir os olhos, para tirar as vendas dos olhos? Vocês estão prontos para caminhar com os próprios pés, pensar com as próprias mentes? Vocês estão prontos para isso? Estão prontos para conhecer as verdades? Estão prontos para descer a toca do coelho e colocar em pratos limpos, as claras? Vocês estão prontos para isso? Vocês estão prontos para a verdade cirúrgica que eu vou revelar neste momento, portanto agora? Atenção total aqui, porque essa é a primeira coluna do seu templo que vai chocoalhar. Portanto, meus amigos e minhas amigas, existem um patamar no qual a sua vida simplesmente desliga. E essa é a revelação, sua vida desliga nesse patamar. Ou seja, ela apaga. Isso é chamado pela ciência. Aqui não é o canal de ciência, mas a ciência ela é boa e também é ruim. Assista os insights que o filósofo Andarilho fala isso. Porque ela é boa e porque ela é ruim. Porque a pseudociência, às vezes, ela funciona mais do que a própria ciência. Não quero entrar em detalhes aqui, mas está lá em alguns insights. Então assistam todos os insights que vocês vão ver isso. É um mecanismo basal. Isso não é teoria, é ciência, é física pura. Então, portanto, meus amigos e minhas amigas, quando é que seu corpo desliga? Quando é que seu corpo apaga? Se faltar ar, entre eles o oxigênio, a delícia do oxigênio, a gostosura do oxigênio que você respira, sem nem saber que tem oxigênio, fica preocupado com outras coisas, mas você está respirando por causa do oxigênio. O seu motor ainda está funcionando porque tem água no radiador. A água é importante, a maioria do nosso corpo, uma grande porcentagem tem água nele. Tem combustível, que são as glicoses, essas coisas que dão a gente energia, que é o alimento. Assista todos os insights que tem isso tudo explicado nos outros insights. Então, o filósofo não vai alongar aqui para repetir coisas que já foi remoídas em outros insights. Então, o corpo desliga e apaga por falta dessas coisas todas, por causa do sono também. Ah, filósofo, mas o sono não mata. Sim, não mata, mas o sono te coloca em perigos. Fica 2 noites sem dormir para você ver. A máquina vai começar a falhar. Fica 3 noites, 4, 10 noites. Você vai dar aquele apagão. Isso é a lei do seu corpo. O
corpo precisa de proteção térmica, não pode ser frio demais, senão vai congelar, não pode ser calor demais, senão seu corpo vai entrar em combustão, simplesmente vai queimar, vai destruir todas as proteínas, tudo aquilo que é orgânico, e você vai morrer. Às vezes o corpo ele não desliga de uma vez, mas vai desligando aos poucos. O filósofo Andarilho vai detalhar isso, como é que esse desligamento aos poucos. E vai desligando, até desligar tudo. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a privação agressiva e violenta com qualquer um desses itens, o ar, a água, a comida, o sono, o frio ou o calor, não te deixa triste. Não faz isso com você, a previsão disso. A privação violenta. O seu corpo vai virando aos poucos. À medida que a falta aumenta, vai parando, vai desligando tudo, até te matar e ponto final. Essa é a verdade. Então, essas coisas que o filósofo disse aqui são coisas da necessidade básica. São coisas que o corpo precisa para te manter em pé, para te manter funcionando razoavelmente bem. Precisa disso. Mas aqui está o primeiro pulo do gato, que a psicologia tradicional ignora. Aqui é o canal das entrelinhas, onde o filósofo tira das entrelinhas as verdades que estão escondidas. E a gente até rastreia algumas verdades que foram sumidas da humanidade, que foram jogadas na lata de lixo, enterradas, guardadas a 7 chaves, até aquelas verdades que foram colocadas no vaso sanitário e mandadas ir embora para nunca mais voltar. A gente rastreia e coloca ela na palma da sua mão, no seu celular, nos seus ouvidos, no seu fone de ouvido, para que você tenha consciência dela. O filósofo Andarilho resgata e te traz a consciência. Não para te doutrinar, para te domar, não precisa ficar ouvindo o filósofo Andarilho a vida inteira, mas ouve essa voz pelo menos uma vez na vida, compartilhe essa voz pelo menos uma vez na vida com alguém que precisa ouvir isso, que precisa resgatar a consciência para caminhar com os próprios pés, ver com os próprios olhos, pensar com a própria cabeça. Então, meus amigos e minhas amigas, o pulo do gato é este, que a psicologia tradicional ignora. A saúde não é apenas ausência de doença na cama. Isso também não é do filósofo Andarilho, quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde. A saúde não é ausência de doença. Portanto, você pode achar que está com a saúde intacta, mas está doente porque você não cuidou da sua parte física, que é o tripé. O tripé é formado por 3. Da parte física, que é o tripé inquebrável. Um desses pés é a saúde física. A saúde física nem precisa o filósofo explicar, que você sabe o que é físico, o que é orgânico, é o seu corpo, a sua estrutura, seus músculos. E a parte emocional, que é uma parte fina, que é a parte sensível dessa máquina. E mental também, que é a parte sensível e fina dessa máquina, que Deus fez dessa tecnologia disruptiva. Ou seja, você pode estar alimentado, nutrido, mas se a sua mente, meus amigos e minhas amigas, é um lixão de preocupações, principalmente preocupações vãs, com perda de tempo, com distrações nas redes, não é proibido ficar em redes, não é proibido ter um Instagram, um WhatsApp, não é proibido ver vídeos no YouTube, mas tem que selecionar tanta qualidade, quantidade, o tempo que vocês passam com isso. O tempo é proporcional àquilo que vocês gastam. Um músico que passa tempo exercendo essa habilidade, treinando, ele vai ficar um bom músico. O tempo que vocês passam vendo lixo nas redes ou nas rodas de bate-papo é aquilo
que você vai ficar especialista nisso. Isso é que vai dominar a maior parte, então tem que ter cuidado com essas preocupações. Além disso, suas emoções, mesmo que você está alimentado, suas emoções são campos de minas que já estão explodindo. Você já está caindo e nem sabe. Eu tenho que lamentar que o seu esqueleto existencial já está rachando e simplesmente implodindo por dentro para virar um monte de escombro. Portanto, está tudo destruído por dentro já, e você é só aí um esqueleto, uma casca em pé, mas o ovo por dentro está todo podre, mas a casca ainda está inteira. Então é disso que se trata, é dessas partes finas que vão sendo destruídas, impedidas primeiro, porque o nosso corpo tem as partes sensíveis, as partes robustas, podemos chamar de os ossos, os músculos, as estruturas externas, mas as estruturas internas, elas são sensíveis, inclusive que eu chamo de interno, que é a parte emocional, que é o equilíbrio emocional, que é a mente, que é muito sensíveis. E aqui, meus amigos e minhas amigas, eu tenho que revelar um exemplo bíblico que derruba tudo e que é um choque na sua mente. E o exemplo é esse. Quando Jesus Cristo, o mestre dos mestres, jejuou 40 dias no deserto, ele estava testando exatamente isso. E o que ele estava testando? Ele induziu o basal, que é aquilo que te desliga, ao extremo, a falta de comida. E para provar que o verdadeiro pilar é o equilíbrio do espírito, é o todo, é o tripé, é o físico, é o emocional, é o mental. Então, ele resistiu àquelas tentações que está lá nesses 40 dias do deserto. O filósofo não vai entrar em detalhe porque isso já está escrito, já está reescrito, foi falado e desfalado, está lá na Bíblia. É só ler. Então ele resistiu a essas tentações porque a sua base interna era mais sólida do que a fome. Olha a importância do equilíbrio físico, mental e emocional. É um exemplo de ouro. Guarda isso com 7 chaves, mas espalha para todo mundo. Mas guarda para você voltar nisso sempre que for necessário. Portanto, meus amigos e minhas amigas, ele inverteu a pirâmide prática. Que a pirâmide prática é das necessidades e depois vai subindo. Ele inverteu isso. Além disso, você ainda é capaz de desesperar, de ficar 4 horas sem comer. Jesus ficou 40 dias. Eu não estou falando para você ficar 40 dias. Isso é só um exemplo. Só exemplo. Tem gente que desespera por ficar 1 hora sem comer, 40 minutos, se passar do horário de comer. Então, meus amigos e minhas amigas, é claro que o alimento é muito importante. Mas a fome, juntamente com uma cabeça, com uma mente, com um cérebro destroçado por dentro, ainda é muito pior. Talvez se você não consiga ficar 40 minutos sem comer, sem passar da hora de comer, talvez essa fome violenta que você sente, talvez o filósofo não está dizendo que é, mas talvez pode ser já um indicativo de desequilíbrio interno, que o seu tripé do físico, do emocional e do mente, algum está desequilibrado e por isso você está dando atenção e direcionando as suas energias para a compulsão alimentar. O filósofo Dari não está falando sobre anorexia, emagrecimento, essas coisas que vendem por aí para você. Não é isso. Nós estamos falando de necessidades básicas. E a necessidade do equilíbrio.
inclusive seguindo a diretriz da Organização Mundial da Saúde, onde a saúde não é ausência de doença, mas a saúde tem um tripé, que é o físico, o emocional e o mental. É disso que nós estamos falando. Então, meus amigos e minhas amigas, segura aí, porque agora vai mais um alerta de sobrevivência. E o alerta de sobrevivência é esse, o sistema. O que é o sistema? É aquilo que a gente considera fora da gente, são as instituições religiosas, políticas, as crenças, tudo isso que está te em volta e que te envolve, o sistema é todo esse que você está englobado. O que esse sistema faz com você? Eles espalham mentiras. Não estou falando que todas as igrejas espalham mentira, não estou falando que todos os políticos espalham mentira, não é isso. Mas a soma dos boatos que correm, os telefones sem fios, que são as falas orais que são distorcidas, às vezes alguém lê um livro, conta para um que conta para outro, e você não busca fonte, e você não filtra, e você não reflete sobre isso. Isso vira boatos, vira mentiras espalhadas aos quatro ventos. São mentiras que controlam a sua vida, que te controla externamente. É a isca na boca do peixe. Portanto, meus amigos e minhas amigas, isso tudo cria ameaças à sua segurança básica. Esse é o alerta de sobrevivência. Portanto, você tem medo da demissão, do despejo, tem medo da violência, porque você está assustado, apavorado com a sua autonomia, com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio, com o seu tempo, com a sua criatividade sequestrada, em troca de uma falsa proteção que prometeram para você, através da demagogia, de falas e falas e falas, e enchimento da sua cabeça, tititi no seu ouvido o tempo inteiro, você ficou ouvindo isso o tempo inteiro, não pensou, não refletiu, não filtrou. Isso agora está te atrapalhando. E é isso que o filósofo vem chamar a atenção aqui, por isso que vocês têm que compartilhar, têm que ouvir o filósofo pelo menos uma vez na vida. Só uma vez na vida, não precisa ouvir todo dia, não precisa ficar no canal todo dia. Pode likear, depois pode deslikear, mas ouve isso, compartilhe isso. Portanto, meus amigos e minhas amigas, é a biopolítica, que o homem também está inserido no meio, em sua forma mais crua, o controle através do gerenciamento de seu medo basal. Todo mundo tem medo do frio, do calor, de ficar com fome, de tempestades. Está pegando você pelo estômago, porque o seu tripé está desregulado, que é o seu físico, o emocional e o mental. Talvez estão pegando você só pelo físico, que é o mais fácil. Porque é mais fácil meter medo, apavoramento, esse monte de coisa. É mais fácil controlar uma pessoa através do medo. O filósofo está falando aqui que a maioria dos medos, na verdade, ele não existe, só existe para você. Às vezes, a maioria dos medos são criados pela sua própria cabeça. Quando você faz a reflexão, alguns medos, a maioria dos medos não vai te matar, não vai fazer nada. Só vai te trazer um sofrimento, que às vezes o sofrimento ele passa com o tempo. Alguns sofrimentos são passivos, simplesmente ele vai passar. E pronto, e nada mais, não precisa estribuchar, remexer e piorar a situação. E agora, meus amigos e minhas amigas, eu peço licença a vocês, a licença com a maior educação, para invadir a mente de vocês, o cérebro de vocês, já tomando o seu tempo. A licença para a minha melhor versão, a versão do filósofo Antarilho, que é a versão no modo polêmico, de entrar com o pé na porta, já invadindo, quebrando tudo, arrumando a maior confusão. E o pé na porta é este. O mundo, meus amigos e minhas amigas, te bombardeia com uma mentira. E a mentira é exatamente essa, de que o sexo é uma necessidade primária, uma necessidade básica do nível basal, como a água.
E isso é uma verdadeira mentira. Na verdade, é uma estratégia que é uma bomba. Tem um psicólogo que fez a escala, chama Maslow, depois vocês conferem lá, ele colocou o sexo como uma coisa básica, basal, necessidade básica. E talvez seja esse o X da questão que está mantendo você preso. Então, o sexo, junto com a sexualidade, a mídia, o sistema de vendas, de marketing, trabalha com isso o tempo inteiro. Às vezes não sempre com verdades escondidas nas entrelinhas daquilo que não dá para ver, mas a sua mente, o seu cérebro, ele capta e segue aquilo que está escondido, que nem você sabe por que está fazendo. E aqui está o X da questão. Uma necessidade básica, primária, quando violada agressivamente, entra em degradação gradativa. Ou seja, se não for interrompida, pode levar você ao desligamento completo, portanto até a morte física propriamente dita, ou a desintegração física irreversível. Essa necessidade primária, se não for interrompida e for aumentando mais a privação, vai acontecer isso. Degradação irreversível, seja pela morte ou pela desintegração da sua mente, do seu cérebro. Portanto, meus amigos e minhas amigas, quando isso acontece, você morre. E isso, você pode morrer em dias, se faltar água. Igualmente, você enlouquece. Sem semanas de sono, você fica louco. Às vezes o sono por 2 horas, 3 horas, uma noite não vai fazer diferença, mas fica os dias com a privação do sono. Não recomendo a fazer isso, porque simplesmente vocês vão ficar loucos, vão enlouquecer. Vai dar um branco, vai tombar. E agora, meus amigos e minhas amigas, respondam. Responda para mim, ou no canal, ou no comentário aí, ou simplesmente para vocês. Vocês é livres, façam o que quiser. O filósofo Andarilho não manda aí ninguém. Vocês têm livre-arbítrio. Não precisam me obedecer. Não precisa obedecer também as pessoas às quais você obedece. Algumas desobediências têm consequências, você sabe disso, principalmente as obediências, as desobediências que se configuram crimes, né? O filósofo Andarilho é um cidadão de bem e ele não faz apologia à desobediência que seja crime. Se vocês desobedecerem é por conta própria e cada um vai pagar com as consequências. Isso é verdade. Está aí as cadeias, está aí a justiça para julgar. Mas eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Quantas pessoas vocês conhecem que morreram ou enlouqueceram por falta de sexo? Nenhuma. Essa é a resposta. É claro que o impulso sexual, a vontade, pode te levar a situações perigosas, isso é verdade. Mas a partir do momento que você está equilibrado, com a sua saúde física em dia, você pode estar potente no sexo, mas a sua cabeça está equilibrada. Você vai pensar, você vai refletir, e você vai evitar essas situações de alguma forma, porque você não quer destruir a sua mente, o seu corpo. Você quer viver, o nosso organismo ele é programado para viver. Portanto, meus amigos e minhas amigas, as decisões ruins pode ter sim, com a privação do sexo, mas ele é secundário, inteiramente secundário. Pode ter até algumas situações que ele pode vir primeiro, momentaneamente, né? O sexo, ele é a espécie, a continuação da espécie, se for por sexo, tem que reproduzir, sim, mas isso não é o caso, isso é momentaneamente. Então, se você tiver com a sua saúde física em dia, com o seu equilíbrio emocional em dia, com a sua mente funcionando regulada, tudo, os sensores finos estiverem em dia, não vai acontecer nada. Você vai refletir, você vai pensar,
e vai adotar a melhor escolha. Você não vai seguir modíssimos, gurus que ensina truques e truques disso e te vende, e você paga caro para ser enganado. Nesse momento agora, tem muita gente que clicou nesse vídeo porque quer resolver problemas de sexo, e já pagou o curso, fez isso, e não resolveu e não vai resolver. Porque, meus amigos e minhas amigas, as coisas para serem resolvidas têm que ser atuadas na causa, não é com truque. Por exemplo, a questão do sexo. Se estiver falhando, e que vai falhar, todos vão falhar um dia, porque o nosso corpo ele é programados, principalmente para algumas habilidades sensíveis do corpo, ela tem tempo de validade, então é o certo que vai falhar, mas tem algumas doenças orgânicas que às vezes comprometem, por isso a necessidade de procurar um profissional de saúde bem habilitado e qualificado para identificar alguma causa orgânica primeiro. Se não achar nenhuma causa orgânica, aí vai para a segunda parte, que são os sensores finos, que é o equilíbrio emocional, que é o mente. Talvez o problema do sexo talvez pode ser simplesmente a mente. Não, o filósofo não está afirmando, mas talvez pode ser. Que é uma parte fina, é uma parte sensível. Então, meus amigos e minhas amigas, essa parte secundária, nesse caso do sexo, trata-se, ou pode ser como um motor à propulsão. Ele é secundário, ele não é um combustível essencial para a vida propriamente dita, apesar da importância na perpetuação, na continuidade da espécie. E aqui, meus amigos e minhas amigas, o filósofo vai falar um truque, mas não é truque de vendas, com gatilhos mentais, emocionais que usa para colocar a isca na sua boca e pescar você e fazer você gastar dinheiro e te entregar lixos, piorar mais a sua vida. E aqui se aplica também esse truque, é usado basicamente por tudo, das religiões até o marketing. Então usam mesmo porque te vendem. Tem a indústria da venda, vender não é proibido, vender é bom. As vendas são boas, as compras são boas. Olha tudo que está em sua volta aí, que é resultado da compra e venda. É sua qualidade de vida, é sua vida melhor, é o remédio, né? Sua roupa. São coisas úteis. Então é boa. O capitalismo é bom, as vendas são boas, mas as vendas predativas, agressivas, violentas, principalmente empurrando em você lixos que vai acumular na sua vida, na sua mente, no seu cérebro, com mudanças de hábitos de vida, com destruição de bons hábitos e criação de más hábitos. Isto é um vírus invisível, é um vírus invisível que está contaminando as pessoas e, consequentemente, estão destruindo a vida das pessoas. E, por extensão, destruindo o mundo, porque o mundo é das pessoas. Então, é isso que está acontecendo e esse é o truque. E todo mundo faz porque quer dinheiro, porque quer vender, mas deveria colocar uma cartilha lá, uma plaquinha, olha, o excesso disso é prejudicial, o que é bom pode virar ruim. Ou às vezes essa coisa que não tem nada de bom é tudo de ruim, o que eu estou querendo é o seu dinheiro, é te enganar, é te manter aqui como filiado a essas coisas que tem por aí. Então, meus amigos e minhas amigas, o truque é exatamente este que fizeram. Eles inverteram a pirâmide, ou seja, eles trocaram o secundário, que é o prazer, é o status, a posse, ou seja, aquilo que você pode até viver sem ele. Eles trocaram pelo primário, ou seja, fizeram dessas coisas secundárias do prazer, status e posse, como uma coisa primária, urgente, que você precisa agora. Urgente é comida, paz, sono, segurança, só que eles inverteram. Não, fala assim, você precisa agora do sucesso, agora, tem que ser hoje. Você precisa de seu apartamento, da sua viagem, você precisa de uma roupa nova, você precisa aparecer na rede social, tirar uma foto e mostrar que você sim é agora. Não pode ser amanhã, essa urgência.
essa impetuosidade toda, essa violência toda, eles estão trocando e não dá tempo para você pensar. Você não reflete, você não pensa, você está sendo guiado por cegos. Você está sendo escravizado, por isso que a sua vida não anda, está da forma que está, e você está correndo atrás do vento de palha. Talvez seja por isso que você clicou nesse vídeo, ao rolar, viu essa coisa aí, já clicou para ser mais fisgado, mas aqui você não foi fisgado. Mas não troque, não role mais a tela, fica aí agora. Você precisa ouvir isso. Não é religião, não é pregação, não é nada, são verdades. São verdade para abrir os seus olhos, devolver a sua consciência, devolver o seu livre-arbítrio que foi dado pelo Criador. Você é a imagem e semelhança do Criador. É disso que se trata. Então fica aí quieto. Ouve só hoje, depois compartilhe para mais alguém, nunca mais entra aqui. Foi isso que fizeram. Trocaram aquilo que é dispensável para ser urgente, para vender, para satisfazer as necessidades e os prazeres do capitalismo e deixar você na escravidão. O filósofo é a favor do capitalismo, é a favor das coisas boas, das comodidades, mas não é dessa forma que se trata isso. E por que fizeram isso? Por quê? Porque, meus amigos e minhas amigas, você sabe, a questão do sexo ela é fortíssima. O sexo é uma energia que é quase como a fé. Ela tem forças para estruturar e para desestruturar. Então, usa essa energia do homem, das pessoas hipersexualizada, consumista e sedento por reconhecimento. Usam isso para te fisgar. Quando você está hipersexualizado, consumindo, sedento e procurando disso, vocês não pensam. Vocês não refletem. E com isso vocês são uma presa fácil. É previsível, é controlável, é manipulável e é vendável. É isso. Isso é a indústria da venda te colocando de joelhos, tornando você um escravo da sua própria ignorância, te pegando pelo lado mais fraco. É disso que se trata. E aqui, meus amigos e minhas amigas, vou deixar para vocês aqui um exemplo assustador, segura aí. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a hierarquia das necessidades, essa pirâmide que esse psicólogo famoso chamado Maslow criou, ela é mais linda no papel. Se você abrir aí, procura. Na hora que você sai daí, a escala da necessidade de Maslow, ela é bonita. Ah, é só seguir isso que está tudo certo. Não, tem armadilhas e no meio colocaram. É o que o mestre falou. Veio o homem bom e semeou o trigo. Mas veio aqueles mal intencionados lá e semeou também o joio e eles cresceram junto. Meus amigos, aqui não é pregação, não é culto religioso, não é nada. É só verdades. Mas aí você tem um livre-arbítrio, você que tem que fazer essa separação. Senão você vai estar comprando peixe por cobra, porque está lá dentro. O homem faz isso. O homem, ele não é mau, nem é ruim. O homem é simplesmente homem. Mas já falávamos aqui, assiste os outros insights que vocês vão ver isso lá, bem claramente. Então o homem, por causa da sua consciência, ele pode usar uma coisa tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Por causa da consciência também é o sofrimento que tem. Então essas coisas são coisas do ser humano. Não tem como. Eu vou deletar o homem. Eu vou reprogramar o homem só para o bem. Não tem como. Essa é a natureza do homem, é a consciência. Quando eu tento programar, deletar o homem, uma das partes, eu reprimo, e talvez aquele que eu reprimo é o que vai sair mais. Eu vou reprimir o mal, mas o mal vai crescer mais. Olha o mundo como que está. São leis contra o mal, disso contra o mal. À medida que a humanidade aumenta, que a inteligência aumenta, as crueldades, as abominações, olha o que fazem com as crianças, com os idosos, com os mais frágeis. O filósofo Darílio não quer ser revolucionário, eu não sou, mas abre os olhos, desliga dessas redes todas aí, depois que parar de ouvir o filósofo Darílio aqui, olha para você ver o que fazem.
Pensa no mundo de 10 anos antes, 20 anos antes, dos seus avós, bisavós, 50 anos. Não tinha o que tem hoje. O mundo evoluiu por um lado, mas evoluiu para destruição para o outro lado. É o joio, é o trigo, não tem como. Então, tem que separar através da reflexão. Não pode amputar o homem do lado bom, e nem do lado ruim, nem do sofrimento. Mas tem que conviver com isso através do pensamento, da claridade, das reflexões. Então, meus amigos, isso que o Maslow disso tudo é lindo no papel, mas na verdade é uma falácia evolutiva. Portanto, meus amigos e minhas amigas, nós temos que entender que os nossos ancestrais, que muitos anos atrás, muitos anos antes, eles não buscavam autorrealização, não tinha isso. Atividades básicas deles era comer, beber, sono e fugir dos predadores. E aqui uma informação muito importante, a psicologia evolucionista mostra que o nosso cérebro é simplesmente uma máquina de sobrevivência e reprodução. Não se trata propriamente dito de uma transcendência. Portanto, o sistema, que são as instituições e tudo externo, com os boatos, com tudo que engloba, com o resultado de tudo, pegou essa máquina sensível que Deus criou, que é você, com seu físico, com seu emocional, com sua mente, e reprogramou os botões. E fez você, meu amigo, minha amiga, acreditar que comprar um carro novo, uma casa nova, um rádio ou um iPhone, ou seja lá o modismo que seu grupo está seguindo aí, é simplesmente uma reprodução social. Não é sobrevivência, não é equilíbrio. É tão vital quanto ter um teto de sobrevivência. Falou que você ter uma roupa é tão vital quanto um teto de sobrevivência. Falou que você, seu carro, sua moto, sua bicicleta, o seu iPhone, é até mais importante, é mais importante do que você ter um teto. Isso, meus amigos e minhas amigas, é um grande sequestro da sua mente, das suas vontades pela indústria, da venda agressiva. E agora, meus amigos e minhas amigas, vou soltar aqui mais uma metáfora que vai revolucionar como você enxerga tudo. Uma metáfora simples para vocês entenderem. Seu corpo não é uma carroça. O seu corpo é uma Ferrari. E a Ferrari você sabe como que é. Um carro muito caro, tecnológico, cheio de botões e sensores. O motor dessa Ferrari que é você, são coração, pulmão. O chassi são os ossos de titânio, um metal muito nobre. Mas o que faz a Ferrari ser uma Ferrari? Não é essas coisas básicas, é o seu sistema eletrônico, portanto são os sensores de alta precisão, de alta tecnologia, que mede cada milissegundo, milimetricamente, cada grau de vibração. É isso que o seu sistema físico que está captando. Portanto, é o seu sensor emocional, é o ABS dessa Ferrari, são os freios ABS. É isso. Por exemplo, meus amigos e minhas amigas, nessa maravilha toda, nós estamos falando de carro, mas estamos comparando com pessoas. Imagina se sua Ferrari que custou $1 milhão, que é muitos milhões de reais, o dólar é não sei quanto, vocês olhem aí para saber quando vocês estiverem vendo esse vídeo, mas é muito mais. $1 milhão é muito mais do que R$1 milhão. Isso foi assim, sempre vai ser assim. Depois nós podemos fazer uma live aqui, ou um insight sobre o dinheiro. O filósofo também, isso é vida, o dinheiro é vida. Falamos sobre o dinheiro que é sobre energia, nós podemos comentar sobre essas coisas também, que é importante vocês saberem disso, para abrir mais os olhos e evitar prisões. Então, por exemplo, meus amigos, se entrou um grão de areia nessa maravilha tecnológica, que custa muitos milhões aí, é uma simples sujeira. É só um grão de areia, é uma sujeira fina de frustração. Aí o ABS vai falhar, a luz vermelha ou amarela vai acender lá no seu painel da sua Ferrari, provavelmente dito. Mas se for
No ser humano a sujeira pode ser uma frustração, sim. Frustração, eu não consegui isso, eu perdi um jogo, uma coisa boba. Ou pode ser uma discussão leviana, boba ali também. Pode ser um sensor da crítica do seu chefe, uma expectativa quebrada, que entra no seu sensor. E aí, meus amigos, o seu painel inteiro acende, fica em alerta, como o da Ferrari, que o sensor com grãozinho de areia não funcionou direito e acendeu a luz amarela. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o carro não vai explodir, mas dependendo da falha ele pode travar, e precisamente você pode travar com essa leve sujeira, uma discussão boba, um desconforto. E por isso o carro perde a performance, se não pode frear, se não pode acelerar, tem que andar com massa reduzida e com muito cuidado. Então você também perde a performance com a crítica do chefe, com a perda da expectativa. São coisas simples. Você ainda continua vivo, sua estrutura continua tudo intacta, mas as partes sensíveis estão falhando. É a parte sensível da Ferrari, por causa do grão de areia, também está falhando, embora o carro seja maravilhoso, mas está falhando a parte sensível. E ele não entrega o que foi projetado para entregar. E você não faz aquilo que tem que fazer. E talvez seja nesses sensores, nessas coisas sensíveis, sua é que o sistema entra para te controlar. Então, aqui tem muito cuidado e agora vai a revelação mais bombástica desse insight. Por que o sexo falha primeiro? Por que ele não é o último a falhar? Meus amigos e minhas amigas, o sexo, ele não é o motor. Então o motor da Ferrari continuou falhando. Isso, ele é somente um sistema. O sistema de entrega de prazer, o sexo é isso. Que depende de dezenas de outros sensores, por exemplo, da confiança, do relaxamento, da sua autoestima, que foi exatamente aquela autoestima que foi abalada pela crítica do seu ser, do seu chefe, da frustração, da discussão boba que você teve com a sua esposa. Seu motor está impecável, tudo está funcionando na parte robusta, seu corpo inteiro, sua saúde está boa, mas essas partes sensíveis vai falhar primeiro, falha no carro e falha na sua cama também. Esse é o X da questão que é escondido de vocês, e que aí eles vão dizer, não, é só comprar um relógio novo, é dar um presente para sua esposa que vai consertar esse sensor. Não se trata disso, não é isso. Não conserta um ser humano dessa forma. Talvez nesses consertos mal qualificados, mal conduzidos, vocês vão estragar mais essa tecnologia de Deus que foi criada. E muita atenção agora, muita atenção mesmo. Uma preocupação ou qualquer desvio bobo, autossolucionável, que só relaxar, refletir, conversar, um pedido de perdão, um pedido de desculpa, é exatamente a poeira que suja o sensor e que faz o sistema falhar, que faz você falhar na cama, que faz você falhar fora de casa, sentir um desastrado. Embora seu organismo continue intacto, mas a experiência de vida está capenga porque a parte sensível foi afetada. E você não aprendeu a lidar com isso, ou aprendeu de forma errada. Talvez não era um relógio novo, um buquê de flor. Talvez era uma conversa olho no olho. Um pedido de desculpa, um pedido de perdão. Por isso a reflexão, por isso a importância da sabedoria. Meus amigos e minhas amigas, agora vai mais um pulo do gato. Isso aqui tem nome. E você sabe qual é o nome disso? É um nome científico, mas o filósofo vai tentar explicar aqui de forma que você entenda. O nome disso e tudo que faz travar esse sistema sensível se chama-se sistema nervoso parasimpático. E o que é esse sistema? É um sistema que ele descansa enquanto, por exemplo, seu organismo, seu corpo digere o alimento que você come. Esse sistema ele fica paradinho.
Mas esse sistema é o que permite, por exemplo, o seu prazer, desfrutar dos prazeres, entre eles é o prazer do sono profundo, o prazer do sexo, né? É ele que permite esses prazeres, o prazer da digestão. O estresse, nesse caso, é representado pela sujeira no sensor. Então o estresse entra, às vezes pode ter um estresse bobo, uma discussão mesmo, dentro de casa, uma crítica do seu chefe, ou uma preocupação boba, autorresolvível. Ativa o sistema oposto, que é o simpático. O que o simpático faz? É o sistema de violência, de instinto, de luta ou fuga. Faz você entrar em pânico, faz você entrar em combustão e em evolução. E meus amigos, os dois não podem funcionar ao mesmo tempo, porque eles são os contrários. Portanto, se você não puder estar em estado de alerta máximo e usufruir do prazer, o sistema mantém você em estado de alerta crônico, que é a produção de hormônios, cortisol, essas coisas que o corpo nosso produz. Então, o sistema, geralmente, que são as instituições, juntamente com a política, a venda e tudo, ele mantém você nesse estado simpático, que é de alerta crônico, que é de fuga ou morte. Por que isso? Porque quando você está assustado, você não vai sentir o gosto dos alimentos. Você não vai sentir o prazer do sexo, o prazer da digestão. Você não vai ver o sentido da vida. Você vai estar preocupado com a sobrevivência. Então, ele vai manter você estressado esse sistema, que é toda a estrutura do Estado, né? Comércio, tudo que engloba, vai te manter você em estado de luta ou fuga. Isso é o sistema simpático. Então você não vai ter prazer, você só vai preocupar com sobrevivência. E aí depois o que eles vão fazer? Isso é o joio, eles vão lá e vão meter as pílulas dos prazeres. Compra isso que resolve isso, faz isso que te vende isso. Vem os gurus, os influencers. Não estou falando que eles são ruins. Tem muita gente com intenção boa, igual o filósofo, usa a internet pelo lado bom, para libertar, para esclarecer. Mas tem gente que usa para o outro lado, é o joio, é o trigo. Então, meus amigos e minhas amigas, quando acontece isso tudo que te estressa, liga esse mecanismo simpático que é da violência, da fuga, do instinto. Ele desliga o outro, e aí eles trocam pelas vendas. Portanto, ele sabotou a sua própria estrutura biológica, artificializou-te e reprogramou. Isso é genial, mas é diabólico. Está destruindo você. Então, meus amigos e minhas amigas, agora vai mais aquele chute no ângulo, na gaveta, para mudar a sua próxima decisão sobre dinheiro, financeira. Segura essa aí, que esse é um canal de utilidades públicas. Assiste, depois compartilhe com mais alguém. Depois não precisa assistir o Filósofo Andarilho mais uma vez só, já tá bom. Escolhe algum insight aí. Se você achar que não ficou completo o conhecimento seu, completa com os outros. Cada insight trata-se de um tema, mas aqui a gente faz a ligação, liga os pontos aqui, para facilitar para vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, o chute da sua genialidade financeira é esse. O capitalismo de consumo não vende produtos, é isso, ele não vende apenas produtos. Se vendesse produtos, era simplesmente, eu estou vendendo isso aqui, você quer comprar? Não preciso disso, eu não vou comprar, mas não é isso que vende. A indústria da venda, ela vende a promessa de preencher a sua vida com sonhos, prazeres, de preencher a sua vida com aquilo que falta. Ela vende promessas, ela vende sonhos. Isso é muito mais grave do que a gente imagina. E aqui vem a jogada de mestre, que é fazer você acreditar que a sua vida precisa de um iPhone para você feliz, para você completar. Isso dói tanto quanto a falta de sono. Então, às vezes, você vai ficar sem dormir, trabalhar no outro dia para comprar o iPhone, vai estar deixando a necessidade básica
do sono, e você vai ficar pirado, vai tomar mais decisões porque você está desequilibrado. Imagina você com sono, é como se você estivesse bêbado. O bêbado, o reflexo altera, né? A consciência não é a mesma, o sono também é a mesma coisa. Nós precisamos estar equilibrados, mas na verdade isso não dói. É só uma inversão que fizeram com você, a jogada do marketing. O Frost está explicando isso aqui para vocês. Tenha consciência disso. Na verdade, isso não dói. Isso tudo, na realidade, é a verdade programada. E a outra necessidade orgânica, portanto, o que eles fizeram? Confundiram as duas. E por isso é a fórmula exata para você fazer as suas compras compulsivas, as dívidas, resolver os seus problemas que talvez teria resolvido por perdão, por uma conversa, olho no olho, ou por outra alternativa, por compras. Isso faz você ficar endividados, ansioso e de quebra ainda a depressão. Aí você estraga tudo. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma pergunta que não pode ser calada ou que não quer ser calada. E, portanto, muda tudo agora que você pensa. Então, meus amigos e minhas amigas, você gasta mais tempo e energia otimizando, regulando o seu mecanismo basal. O que é o mecanismo basal? Qualidade do sono, comida propriamente dita, ambiente seguro. Ou você gasta mais tempo caçando as satisfações secundárias. O que é isso, filósofo? São os upgrades, os aplausos, os likes, as fotos, essas coisas. Com o que você gasta mais tempo? Com o que você preocupa mais? Ou você deixou o sono para a hora que der, está negligenciando o sono. Eu vou ficar aqui até meia-noite, depois que der sono eu vou. Às vezes você está no like, nas redes, se o sono não vem a comida, não mastigou a comida, não sentiu o gosto dos alimentos, não parou para comer, estava comendo enquanto fazia outros sonhos, ganhava like, fazia outras coisas aí que você está programado fazendo sem pensar, e comeu só besteiras, não comeu a comida nutritiva. Responde para você, o que você está fazendo? O que sua vida está girando em torno? Eu pergunto, e vocês estão satisfeitos com isso ou não? Essa é uma reflexão. Se você for um ser humano comum e normal que viver em pleno vapor do século XXI, você está privilegiando o secundário, porque é isso que venderam para você. E a resposta é simples. Então segura essa verdade aí como se fosse a última verdade que o filósofo Andarilho está falando, como se amanhã ou daqui um minuto o filósofo Andarilho não estivesse aqui mais para falar verdades, como se essa fosse a última. Não tem mais verdades, essa é a última. Amanhã não tem. Aí vocês podem ver as outras verdades que foram ditas de ontem para trás. A partir de agora não tem mais. Então, meus amigos, e a última verdade é essa, como se fosse a última. A realização pessoal, aquela no topo da pirâmide, que é o que coloca, não é um lugar para onde você sobe, não é um lugar para onde você sabe. Esse estado, esse lugar é o lugar onde você emana, é onde você reflete quem você é. Olha a importância disso. E esse reflexo é o que vai te dizer, o que vai entrar na sua vida. Esse reflexo te diz qual o próximo nível que você vai alcançar. Então entende aqui comigo agora, nesse topo da pirâmide, onde todo mundo quer chegar. Se você chegar lá ansioso, se você chegar lá promíscuo, invejoso, ganancioso, depressivo, com rancor, pisando os outros, fazendo esses montes de malabarismo que eu sei que o ser humano faz, então você vai refletir esses males todos, esses desastres todos, e o universo que é o reflexo, ele vai mandar mais para você.
Isso é muito perigoso e muito importante. Mas se você chegou ao contrário disso, bem realizado, um casamento santo, perfeito, com família estruturada, pensa, reflete, toma as decisões certas, é calmo, filtra as entrelinhas, ouve o filósofo Andarilho de vez em quando passa das medidas, é equilibrado, abundância, prosperidade, ainda assim que não tem. Mas se você sente isso, o universo fala assim, essa sombra aqui é perfeita, vai mais equilíbrio, vai mais dinheiro, vai mais sucesso na carreira e sucesso em todas as vidas. Então é disso que se trata, esse topo da pirâmide, onde você está correndo para chegar lá cansado e todo destroçado. Então a verdade é essa. O jeito que você chega no ponto da pirâmide é aquilo que vai continuar a sua vida dali para frente. Isso, meus amigos e minhas amigas, quando o mecanismo basal está sólido. Portanto, os sensores melindrosos estão limpos, calibrados. Isso tem nome, isso é abundância. Isso não é um prêmio por trabalhar 80 horas por semana. Portanto, é a consequência natural do universo, do Deus cristão, seja qualquer o Deus que você acredita, funciona para tudo. É o sistema interno em grande harmonia. Então aqui você atrai, mas na verdade não atrai, você reflete. E o universo, Deus, vai entregar tudo na bandeja para você. É disso que se trata. Olha a beleza, olha a quantidade de diferença. Por isso que esse é um canal de utilidade pública. Isso muda tudo e todos. E a maioria do mundo está te estressando. Você precisa disso te reprogramou e está fazendo você subir no topo da pirâmide, chega lá cheio de faltas. Falta de sexo, falta de amor, falta de dinheiro. Mesmo que você tenha 10 milhões na conta, mas você está programado para correr atrás de 1 bilhão, você vai sentir falta. E por isso que os bilionários, os Gates, os Bates aí, os Jeff, os Bezos, esses caras têm dinheiro e estão correndo atrás demais, porque eles estão com falta, eles estão sentindo como se fossem pobres ainda. Então é disso que se trata. A pirâmide está errada. Está tudo muito louco. E só aqui que vocês ouvem isso. E agora, meus amigos, já falando aqui mais uma ou duas coisas para a gente finalizar este nosso bate-papo, este nosso insight. Aqui tem mais uma chave, e agora essa é a chave prática. Uma chave prática da teologia. Eu abro aspas para dizer: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Fecho aspas. Está no livro de Mateus, pode consultar aí. Aqui não é um discurso bíblico, a gente está usando apenas como exemplo, porque a vida é exemplo. Já falávamos aqui que a Bíblia, ele é o principal livro sobre a lei do reflexo. Tem a lei do reflexo na Bíblia inteira. Jesus usou isso. Isso é aplicável hoje, agora, no momento, mas foram sequestrados. Então, meus amigos e minhas amigas, fala do reino de Deus, e agora, na decodificação, na linguagem andarilha, do filósofo Andarilho, deste simples homem humilde, de pés no chão, sem rosto, que vocês estão assistindo aí na tela, que te prendeu agora a sua atenção, que vocês precisam ouvir isso. Rosto, só você abrir qualquer vídeo, você vai ver rosto. Então não precisa ver mais rosto, só ouve. A tradução é a seguinte: é exatamente isso que o filósofo Andarilho faz, é a filosofia. A soberania interna é colocar em ordem absoluta o mundo basal, que é o físico, é o mental, é o emocional. Essa é a soberania interna. Quando você faz isso, você está completando aquele versículo: buscai primeiro o reino do céu. Está no topo da pirâmide, é o que você está emanando. É o tudo mais. Aqui está o segredo, o X da questão. Buscai primeiro o reino de Deus e
tudo, o mais vos será acrescentado. Então, quando você coloca a soberania interna, que é a ordem absoluta do seu mundo basal, que é o físico, mental e social, você está obedecendo esse princípio. O tudo mais vos será acrescentado. Você chegou no próximo no topo da pirâmide com esse reflexo maravilhoso que o Deus que você acredita vai te mandar tudo isso. Vai te mandar a prosperidade, os bons relacionamentos, a paz. Não é o de luta que o sistema coloca para você, não é o medo que as religiões, a instituição te estressa e você chega lá com medo, senão você vai ter mais medo. Olha que beleza, olha que pontos ligados. Agora, no presente, não precisamos ir para o passado, podemos ligar esses pontos agora e com a certeza deles para o futuro. Se eu chegar na pirâmide desse jeito, eu vou ter isso. Você está construindo agora. Então, meus amigos e minhas amigas, você para de consumir carências e começa a criar a sua própria realidade. Então, meus amigos e minhas amigas, a era da ignorância simplesmente acabou, não existe mais. Depois que você viu e ouviu o filósofo Andarilho aqui, não tem mais ignorância. Você não é mais a vítima do seu código biológico sequestrado. Você está livre. E o seu manifesto a partir de agora é este. Reclassifique tudo. Ressignifique tudo. Separe com faca cirúrgica, com bisturi cirúrgico, com a habilidade de um cirurgião. O que os alicerces dessa sua casa, que é você mesmo? O que é você mesmo? É o basal. É a coisa que vai te matar quando falta. Do que é o acabamento. Qual a coisa que falta? É sono, comida. É a segurança, é o frio, é o calor. Vai separar isso, esses alicerces do acabamento. O que é o acabamento? É tudo que aquilo que é secundário. Que é aquilo que te vende, que a indústria da venda te vende como é importante, como já foi explicado aqui nesse insight. Se a gente tiver em dúvida, pode voltar e depois vocês começam daqui para diante. O segundo manifesto, proteja os seus sensores. Identifique a poeira diária, que são as notícias tóxicas, as críticas dos chefes, as conversas negativas, as comparações, e limpe-a com a reflexão consciente do pensamento e joga isso não debaixo do tapete, joga no vaso sanitário como você faz com as suas necessidades de descarga, para que isso suma. Você não vai no vaso sanitário para ver se as suas necessidades estão lá de volta. Você deu e pronto, esqueceu aquilo, faça isso com isso, esqueçam isso. Não coloca isso debaixo do tapete, porque debaixo do tapete são fantasmas. O filósofo já disse isso aqui. Quando você joga por debaixo do tapete, está lá guardado. Esses fantasmas simplesmente, eles podem sair à noite, quando você estiver dormindo, e falar assim, olha, nós estamos aqui, debaixo do tapete, vai lá e tira nós de lá. E no outro dia, simplesmente, você entra em parafuso com a discussão, a preocupação, o papai vai lá e ressuscita esses fantasmas. Injeta sangue na veia desses fantasmas, e esses fantasmas, oh, que legal, nós vamos continuar a nossa perseguição, a nossa destruição. Não façam isso. Manda para o vaso sanitário de descarga. E o terceiro manifesto é a dominação basal. Torne o seu sono, a sua alimentação, o seu ambiente mental sagrados e inegociáveis. Chegou a hora disso, pronto. Agora eu vou cuidar de mim. É isso que vai te manter em pé, que vai reforçar suas estruturas. E a quarta, corte o código vermelho. Pare de buscar no mundo externo, como compras, validação, prazeres rápidos, etc. e coisa e tal. Pare de buscar no mundo externo
as soluções para problemas do seu mundo interno. Isso é uma inversão, não vai dar certo. Não troca a desculpa, um olhar, um tempo de qualidade por um presente que te vendem. Por aí não façam isso. Portanto, meus amigos e minhas amigas, este é um canal de utilidade pública, porque ele devolve a você a chave da engenharia, da sua própria existência. Por esse motivo, vocês precisam compartilhar este vídeo, este insight, essa fala. Pode chamar do que quiser, este ensinamento, essa verdade. Como esse manual de emergência, também pode ser qualquer coisa. Para quem ainda está tratando este carro de alta tecnologia, essa máquina potente, como se fosse um caminhão de lixo, robusto. Não está sendo conduzido direito. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu peço desde já que já inscreva neste canal, assiste um insight do início ao fim, sobre o sensor quebrado da riqueza, está aqui no canal sobre riquezas também. O filósofo não ensina a ganhar dinheiro, mas ensina você a evitar das armadilhas, a você refletir a abundância. E o motivo real pelo qual você atrai a escassez, evite isso. E lembre-se, você não foi projetado para rastejar na base da pirâmide imposta, escravizados, e nunca mais sair da base, ou se chegar lá no topo, chegar cansado, destroçado e atrair mais daquilo, correr a vida inteira, que é o ditado popular, nadar e morrer na praia. Não é para isso. Você foi projetado para voar com precisão de um jato, com a sensibilidade, com a tecnologia de uma Ferrari. Ajuste os sensores, limpe os motores e decole. Forte abraço do amigo de vocês, filósofo Andarilho, e até a próxima camada da liberdade.